Alô, gente de todo o Brasil. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos. Seja bem-vindo mais uma vez a este canal do seu irmão em Cristo, Verdadeira Graça. Eu estou muito feliz, contente, nesse dia chuvoso aqui em São Paulo. Aí um abraço para todos vocês que estão comigo. Tantos que são da graça, o que ainda não estão na graça, estão em dúvida, estão em cima do muro, como se diz. Vai o meu abraço para vocês também, meus irmãos. Que um dia Deus possa abrir o vosso entendimento e vocês possam entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com todos. Mas depende de nós. Porque se você não dá lugar, como Deus pode operar na vida de uma pessoa se aquela pessoa não dá lugar? Como há uma ilustração que o bule olha para a xícara está de boca para baixo, e pedindo para o bule, me enche. Como o bule pode encher aquela xícara se a xícara está de boca para baixo? É necessário que ela vira boca para cima para que o bule possa jogar ali o seu conteúdo, o seu café, o seu chá dentro daquela xícara. Então é necessário que damos lugar para que o Espírito de Deus possa operar na nossa vida. E o tema da mensagem que eu tenho para nós nesse momento, meu irmão, minha irmã, é este: o falso milagre. É o que existe, porque a falsidade, ela existe há muito tempo. Desde que começou a criação do homem, a falsidade está junto. Existe pessoa sincera. Existe pessoas que gostam da honestidade, gostam da perfeição, gosta de andar, como se diz, na linha, mas não na linha de trem. Gosta de andar nos caminhos retos, não caminhos tortuosos. Mas existe outros que gostam da falsidade. Existe bons políticos e péssimos políticos. Existe político sincero, tanto prefeito como vereador, deputados, senadores e assim por diante. Existe também, dentro das religiões, existe aqueles que querem fazer, mas não consegue, porque dentro daquele movimento que ele está, existe ali alguém acima dele, e aquela pessoa é comandada, tem que obedecer, como na seita que eu estava, se dizia, nós líder tem que falar uma só linguagem. Por quê? Porque você tem visto, tem ouvido e visto que existem pessoas que imitam o seu líder. Ele tem que, até a voz, às vezes você vê que a voz, o gesto, o trajo é o mesmo do seu líder. Mas não é assim que se diz essa palavra. Então, por que falsos milagres? Porque nós temos visto que antes, não agora, mas tempos atrás, havia muita falsidade dentro desses movimentos chamados igrejas. Tanto na África, que é um grande continente, na Europa, nos países da América, Estados Unidos também, e principalmente no Brasil. Existe até o dia de hoje, um grande, é considerado um tal de Belim. Quem é esse Belim?
é um enganador, um charlatão, é um grande charlatão que tem enganado muita gente através das suas mentiras, do seu discurso. Ele já veio ao Brasil várias vezes e ele arrasta multidão, enche estádio. Eu estava vendo uma reportagem, lendo uma reportagem dele, diz que ele esteve na Índia e ele conseguiu juntar 2 milhões de pessoas num só local. Isso é uma mentira. 2 milhões de pessoas, sendo que a Índia, a maior parte daquele povo é hindu, outros são islâmicos. Então lá eles não aceitam o cristianismo. Cristão lá não é aceito na Índia. Como este homem vai lá e vai conseguir juntar? Se ele falasse 2 mil pessoas, já era muita gente, mas 2 milhões de pessoas numa só reunião, e ele fez ali um discurso, e fora as aberração que esse camarada, que ele fala face a face com o Espírito Santo, que ele conversa com os mortos. Ele escreveu vários livros, mas um livro, Bom Dia Espírito Santo, é uma aberração. Este homem, o que ele faz nas suas reuniões é de roubar o povo. Ele tem um método que ele faz ali, que ele leva a mão e o povo cai. E eu não vejo nada além de charlatanismo nesse negócio. E aqui no Brasil nós encontramos, não agora, porque depois que saiu o celular, acabou, parou. Mas antes era comum. No Rio de Janeiro, principalmente nas grandes capitais, em São Paulo, tinha um camarada aí em São Paulo, famoso, o maior milagreiro. Ele era considerado, ele se dizia ser o maior curador de cura divina de toda a época. Que Deus usava ele, todo lugar que ele chegava. Era dezenas e dezenas de paralíticos que deixavam suas muletas, deixavam suas cadeiras de roda. Deus fazia grandes maravilhas nos movimentos, onde ele se concentrava. E eu comecei a perceber que não só ele, mas outros gostava de escrever livro e gravar disco e vender os seus discos, seus livros, abrir programas de rádio para conseguir atrair mais e mais pessoas através das suas mentiras, usando o charlatanismo para conseguir mais e mais adeptos, para conseguir dinheiro. E ele dizia, esse camarada pela qual eu estou dizendo, era considerado um grande homem de Deus. Este tal estará em tal cidade. E a cidade aonde ele estará será abalada com o poder de Deus. Traga os doentes, paralíticos, cancerosos, todos os tipos, surdo, mudo, pessoas com todo tipo de doenças que sairão de lá curados. É tudo mentira. Tudo enganação. E se você crê, até a gravação que está nesse disco, ele fez uma capa de disco, aquele monte de muleta, e ele estava na frente, aquele monte de muleta, tudo encostado numa parede, dizendo que aonde ele ia, era 30, 40, 50 pessoas paralíticas eram curadas. Eu estou em Belo Horizonte, eu estava ouvindo o programa. Belo Horizonte, numa terça-feira, 2 horas da tarde, 200 mil pessoas tem aqui na praça. Como uma pessoa pode contar uma mentira dessa? 200 mil pessoas. Eu estou em Piracicaba, uma cidade aqui de 400 mil habitantes.
uma terça-feira, 2 horas da tarde, 80 mil pessoas se encontram aqui na Praça José Bonifácio, aqui em Piracicaba, na cidade. Campinas, em todo lugar que ele ia. Diz que era dezenas de milhares de pessoas que compareciam. E eu assisti os programa de rádio desde o dia inteiro. E de noite, à noite, ele comprava todos os programas, tirava muitos locutores, radialistas, perderam seus empregos, porque ele chegava, tomava toda a rádio para ele, só para fazer esses discursos mentirosos, para enganar o povo. E eu acreditava. Isso foi por volta dos anos 70, até os anos 80. Eu acreditava. Eu tinha esse homem como um grande homem de Deus. Comparava ele como um apóstolo. Porque naquele tempo não se falava muito em pastor, não se falava em bispo e não se falava em apóstolo. O título naquele tempo era missionário. O assunto era missionário. Porque era a palavra que pegava bem naquele tempo. Porque a Igreja Católica entrou aqui no Brasil com os primeiros padres que vieram com a missão, como missionário. Então eles pegaram uma carona. Então o título deles era missionário. Estará o missionário fulano de tal, missionário tal estará. Então isso trazia multidões para as praças, o local onde esses homens se encontravam. E lá ele passava um pente fino, tirava o dinheiro do povo, fazia aquele discurso, e quando chegava no fim, nada acontecia. O que a gente via era só blá, 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 e nada mais do que isso. Por que você disse isso, irmão Deus? Porque este livro aqui, os milagres, o que aconteceu com os apóstolos foi para eles. Esse ide foi para os apóstolos. Porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, e versículo 29 e 30, ele diz: depois da minha partida. Porque o apóstolo Paulo era um homem que Deus usava. Este homem, de uma forma, nós vemos ali no capítulo 19, versículo 11, pelas mãos do apóstolo Paulo, Deus fazia tantas maravilhas, que até eu tocar nas vestes dele, com os lenços, o povo era curado. E nós olhamos para esse versículo, capítulo 20 de Atos, e versículo 29 e 30, que depois da minha partida surgiria lobos cruel e devorador, que não poupará o rebanho de Deus. Foi a profecia do apóstolo Paulo. Então, esses homens, esses missionários, eles tinham os dublê. Eles vinham na concentração e traziam os dublê na cadeira de roda, com muleta, fingindo de cego, fingindo de surdo, de mudo. E os dublê ficavam ali. E na hora, essas pessoas se manifestavam, dizendo que tinha recebido o milagre, a cura. Mas naquele tempo não existia celular, não existia nada para filmar. Tudo que eles falavam, o povo acreditava. Eu acreditava. Tinha a Rádio Marumbi, que é lá de Florianópolis, onde ela ficava 24 horas anunciando: esses homens estarão em tal cidade, se prepare, se você tem doente, leve tal. Mas você via somente tiração de dinheiro. E eu comecei a acompanhar. Eu comecei a ir nos lugares aonde eles iam. Esse camarada, aonde ele ia, eu não vou dizer o nome dele, mas ele ia, eu ia e ficava próximo olhando. E ele dizia:
aqui tem tantas mil pessoas. Eu olhava e falava assim, aqui tem uma mil pessoas, mil e poucas pessoas. Aqui tem 80 mil pessoas. Depois os calculador calculava lá 2 mil e poucas pessoas, ele dizia 80 mil pessoas. Fazia aquele barulhão, e aí ele, na hora, vamos todos, fecha os seus olhos, vamos agora orar para os enfermos. E o povo começava a orar, aquele povo fanático, fazendo aquele barulhão. De repente, lá um obreiro, um presbítero lá, amém, amém, amém. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso trabalho. Os donos dos doentes que trouxe aqui na frente, aqui nesse palanque, faz favor de vir aqui retirar os seus doentes daqui. Eu estava presente, estava vendo isso. E cadê o fulano? Tinha pegado o dinheiro, já tinha ido embora. Saía pelo fundo, pegava o carro e ia embora. E deixava na mão dos obreiros. E aí o povo ia lá, trazendo aquelas pessoas na maca, e eu vendo aquelas cenas. Trazendo cadeira de roda, muleta, aquelas pessoas cegas, aquelas pessoas trazendo tudo de volta. Isso era motivo para o rádio ou jornal da cidade anunciar, falar desse escândalo. E depois vem os defensores dizendo que isso era uma perseguição, que era o diabo que estava perseguindo este homem de Deus, que de Deus ele não tinha nada, nunca teve, não tem nada. Então ele tinha um grande auditório, onde ele separava a mulher de um lado e o homem de outro lado. As pessoas não podiam ouvir música sem que fosse cantor do local chamado igreja, dele. Não podia ler livro se não fosse da gráfica dele. Não podia ter participação nenhuma em outras reuniões sem ser dele, nem mesmo programa de rádio podia ouvir. Era somente o dele. Então ele escravizava aquele povo ali. E o povo tinha aquele homem como um homem de Deus, verdadeiro homem de Deus. E eu ouvi um radialista falando de uma mulher que ligou para ele dizendo assim, olha, eu fui lesada com um missionário que eu contei o meu problema para ele. Ele falou assim, olha, eu resolvo o seu problema. Acontece que o seu nome está dentro da boca de um sapo lá na África. E Deus me mostra a cidade, me mostra o cemitério, o túmulo aonde está. E eu vou lá. Mas fica em 300 mil esse trabalho. Ela disse, tudo bem. E você vai sarar, esse problema vai ser resolvido. Ela contando para um radialista famoso em São Paulo. E diz que a mulher vendeu uma casa para pagar, para dar para esse camarada. Eu pergunto, o que esse camarada é? Um charlatão. Título de missionário. Na África, Deus está me mostrando a cidade, o túmulo, só eu sei. Deus me mostra até o túmulo aonde pegaram e enterraram um sapo dentro de um túmulo, com o seu nome num papel, pôs e costurou a boca do sapo e enterrou lá. Então eu vou lá tirar o seu nome de lá. E você vai ser sarado. Então, esse é o tipo de milagres que eles se diziam. Ah, porque eu estive em tal cidade, porque Deus operou, porque Deus curou, Deus levantou paralítico, cego, surdo, mudo passou a falar, aqueles que tinham doença, que estava desenganado pelos médicos, foi curado nessa reunião e tal. Por que que hoje não tem? Por que que parou? Parou por quê? Por que parou? Por causa do celular. Hoje tudo está sendo filmado. Tem um camarada aí que a semana passada falou um monte de bobagem em cima do púlpito, sem saber, mas as pessoas filmaram.
e mandaram para os programas. Tá cheio de programa na internet, onde pega a gravação, não tem como a pessoa negar. Põe a gravação, aparece os camaradas falando um monte de besteira contra essas crianças especial, essas crianças que nascem já com um problema, a mãe, o pai, levando na pai essas crianças, e ele fala que isso daí é diabo, que essas crianças já nascem endemoniadas. Então, uma pessoa aí do programa falou, já processei ele e vou exigir uma indenização, porque eu tenho na minha família um neto assim, eu vou processar esse camarada. Então hoje tem que ter cuidado. Aquilo que fala de até atrás de quatro paredes, que antes falava lá em cima do púlpito, ficava por isso mesmo. Hoje tem pessoas com celular, tal. Tudo que é falado. Milagre. Cadê os milagres? Não existe mais milagre. Acabou. E quando a pessoa não é curada, porque isso não foi dado, Deus não deu esse direito a homem nenhum, porque se esta palavra diz que nos últimos tempos, que último tempo é esse? Não é o último tempo. Paulo diz, depois da minha partida surgirão, e é o que nós estamos vendo aí, milagres que não existe, é apenas enganação. E hoje deixou de ser feito tanta propaganda por causa do celular que hoje está na mão do povo, o povo está filmando e jogando no ar. Meu irmão, minha irmã, esta é a grande verdade que estamos passando. Antes a gente comia desse reggae, hoje não, porque hoje nós temos o celular em nossas mãos. Meu irmão, fique com esta palavra, eu termino por aqui. Se você ainda não escreveu, escreva. Divulga essa mensagem. Curte e divulga. Graça e paz para todos. Bye, bye.